Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver assistindo o nosso seminário nacional sobre estresse, saúde e trabalho, com o tema Meio Ambiente, Saúde e Trabalho. A gente vai ter agora uma roda de conversa. Como o seminário é para semear ideias, a gente vai ter hoje aqui 3 professores de grande bagagem e gabarito para falar para a gente um pouco sobre as condições de segurança nos ambientes de trabalho de uma instituição de ensino profissionalizante. A gente tem a professora doutora Sheila Gomes Alves Vale, do Instituto Federal do Maranhão. Vamos falar também com o professor mestre Fabiano Rodrigues Bernardes e com a professora especialista Paula Beatriz Weber Moreira. Eles são do Instituto Federal do Maranhão. A gente agradece muito a presença de vocês. A gente vai começar com a professora Sheila agora. Pode ficar à vontade, professora, e o espaço é de vocês. Então, boa noite a todos. Então, é um imenso prazer poder aqui contribuir, né, com esse seminário, falando um pouco da nossa experiência nessa instituição de ensino profissionalizante, que é onde nós desenvolvemos o nosso trabalho, né? Então, qual o objetivo da nossa discussão? Então, nós vamos discutir, conversar aqui com vocês hoje sobre o funcionamento dessa instituição de ensino profissionalizante, né? Falar um pouco das suas características, né? Então, como uma escola, né, de ensino, onde se desenvolve ensino, pesquisa, extensão e trabalho, né? Onde tem pessoas que trabalham, então, assim, servidores, também terceirizados, e nós queremos falar um pouco dessas condições de trabalho, sobre a organização do trabalho, especificamente, eu vou discutir sobre a área administrativa. E também propor, né, no caso, umas proposições de melhorias diante do estudo que foi realizado com vista à valorização da saúde dos servidores. Então, qual o objetivo dessa discussão, né? Então, assim, ela está centrada na questão do trabalho ser essencial na vida das pessoas, né? Do quanto é importante para os indivíduos o trabalho. Então, o quanto é importante todo indivíduo, ele ter prazer no trabalho, ele ter prazer na atividade que desenvolve, na relação entre as pessoas, né? E principalmente no seu meio ambiente de trabalho. E o servidor público de uma instituição de ensino profissionalizante, ele faz parte desse contexto. Então, o servidor público também, assim como os outros trabalhadores, ele precisa ter, né, esse ambiente de trabalho adequado às suas características, flexível às suas necessidades, né, onde ele possa ser ouvido e participar, né, da interação e das possíveis mudanças para a melhoria de todos, né. Então, aí havia a pergunta, o nosso questionamento: como estão as condições de trabalho dos técnicos administrativos, né, nesse local, nessa instituição de ensino profissionalizante, do qual nós estamos falando, do campus São Luís Monte Castelo? Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no campus São Luís Monte Castelo, que é o primeiro campus, é um campus centenário, né? Então, tem essa característica, né? Então, nós fizemos, o que nós vamos apresentar aqui é fruto de uma pesquisa aplicada, que ela foi desenvolvida, né? A proposição era para 70 servidores técnicos administrativos da área administrativa, né? Então, assim, pesquisamos em 16 setores dessa área, né? Então, como é que nós fizemos essa pesquisa? Então, nós queríamos desenvolver a pesquisa considerando as características, né, da proposição do campo da saúde do trabalhador, que é ter o conhecimento técnico, né, então, com a pesquisa aplicada por técnicos, né, no caso, engenheiro de segurança, que compõe a equipe de execução da pesquisa, e técnico de segurança do trabalho e informação, que são alunos, né, que desenvolveram, que foi um projeto de iniciação ao desenvolvimento tecnológico. Então, nós fizemos, né, inspeção de segurança, então nós fizemos medições de agentes ambientais no local de trabalho, para verificação de conforto, nós queremos ver como é que estava o ruído desse ambiente, iluminação, umidade relativa do ar, velocidade do ar, temperatura, como propõe a norma regulamentadora 17. Mas também, de fundamental importância, ouvir os trabalhadores. Então, nós convidamos, né, após o parecer do Comitê de Ética, de pesquisa, autorização para pesquisa de campo, então nós começamos a aplicar o questionário, onde a gente queria ouvir os trabalhadores sobre as suas condições de trabalho. Então, nós queríamos saber um pouco das características desse trabalhador, queríamos saber, né, como era esse ambiente de trabalho para ele, né, a sua organização e as condições dos seus postos de trabalho. Então, o que nós tivemos como resultado? Então, nós não tivemos a efetividade, né, nem todos os servidores participaram da pesquisa,
mas 38%, né, da população estimada participou da pesquisa. Então, a média de idade dos técnicos administrativos, da área administrativa, é 43 anos, então a participação, 55% dessa população é do sexo feminino e 44% do sexo masculino. Quanto à escolaridade, então, mais de 48% possui especialização, né, então uma boa qualificação. E tendo renda familiar variando de 4 a 6 salários mínimos, né, e com relação ao tempo de trabalho, a experiência profissional, mais de 44% possuía de 11 a 15 anos de trabalho, né? E 85% trabalhavam em 40 horas, a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, o que nós verificamos das observações de campo, né, das observações das situações de trabalho, do trabalhador em atividade real, o que nós observamos principalmente quanto às questões do mobiliário, né? Então, nós vimos que os setores, eles possuíam mobiliário de trabalho e em boas condições, assim, em termos de características, né, de infraestrutura, né, assentos, mesas de trabalho, né, então, equipamentos de trabalho, desktop, periférico de trabalho, mas nós observamos que eles nem não eram adaptados, né, a todas as características de alguns trabalhadores, né? Então, nós vimos que tinham algumas deficiências quanto ao mobiliário, porque não era possível que houvesse a variação, né? No caso, a movimentação, o ajuste desses dispositivos, né, que os trabalhadores tinham para desenvolver seu trabalho, no seu posto de trabalho. O que fazia com que os trabalhadores eles tivessem que manter, por exemplo, uma postura forçada, eles não tivessem, os seus segmentos corporais não tivessem liberdades, né, uma boa acomodação, em termos de espaço, em termos de profundidade, em termos de alcance para todos os objetos que ele precisava para o seu desenvolvimento do trabalho. Então, nós observamos que essas questões eram problemas, né, que a gente identificava como não conformidades nesse ambiente de trabalho. Então, também verificamos por essa questão com as dimensões, né? Então, assim, não haver realmente possibilidade de um ajuste para as dimensões, né? Compatibilizando com as dimensões dos servidores. E uma outra questão é que os postos de trabalho, eles tinham um padrão. Então, assim, as mesas, mesmo tamanho, né? Então, formando um layout dentro dos setores. Mas o que nós verificamos? Que nem todos os servidores, eles trabalhavam somente utilizando aquela mesa, assim, não havia necessidade de ter outros digamos, espaços para ele realizar a sua atividade, principalmente quando eles não estavam utilizando seus computadores, precisavam fazer a utilização de, por exemplo, planilhas, né? Então, para isso, o trabalhador mantinha uma postura forçada para fazer essas atividades, para ter alcance, né, ao que ele precisava no seu desenvolvimento das suas tarefas. Então, isso foi uma outra questão que a gente considera como não conformidade observada nos postos de trabalho. Então, dentro do questionário, né, que nós falamos com os trabalhadores, perguntando sobre suas características de trabalho, as condições de trabalho, então, nós apresentamos um diagrama de Corlett. Então, nesse diagrama de Corlett, então, a gente tinha o objetivo de verificar que eles identificassem, por meio desse diagrama, se eles tinham sintomas musculoesqueléticos, né, que consideravam dores, né, nos sistemas musculoesqueléticos, eles consideravam que estavam relacionados ao trabalho. E os resultados mostraram que mais de 70% dos servidores informaram, né, indicaram dores no pescoço, que eles consideravam estar relacionado ao trabalho. Então, mais de 40% indicou dor nas costas, né, superior, ou seja, na cervical, que eles acham que é relacionado ao trabalho. Assim como 37% indicou dor na região lombar e 37% indicou dor no punho direito. Então, o que nos levou a considerar essas dores, será que podem estar relacionadas à forma como o trabalhador ele desenvolve a sua atividade, considerando as características que nós vimos lá dos seus postos de trabalho, sem a possibilidade de ajuste, sem a possibilidade de mudanças, né, para as características individuais.
Então, isso nos levou a esses questionamentos, né? A essas observações. Então, uma outra questão importante a observar foi a questão das condições ambientais de trabalho. Então, nós verificamos iluminância, a umidade relativa do ar, temperatura do ar, velocidade do ar e também o ruído. Então, essas condições ambientais de conforto, elas são importantes, né, para manutenção, para boa manutenção da qualidade do ar, manutenção evitar a fadiga do trabalhador, garantir que o trabalhador ele possa, né, desenvolver todas as suas capacidades, né? Então, isso é importante. E nós vimos que essas condições ambientais, elas não estavam adequadas em toda a sua totalidade. Então, nós vimos tendo como principal deficiência a iluminação. Então, para mais de 87% dos setores pesquisados, a iluminação era deficiente, ela era menor do que era estabelecido, né, pela norma higiene ocupacional 11 da Fundacentro. Então, isso aí foi a condição ambiental mais desfavorável. Então, nós vimos uma questão que nos chamou a atenção, foi a questão do ruído. Então, o ruído, embora para mais de 59% dos servidores foi considerado aceitável, mas teve um percentual muito alto de servidores que achou não haver conforto ambiental, conforto acústico, né, no seu ambiente de trabalho. Mas quando foi feita a medição nesses locais de trabalho, somente em 6,25% dos setores, o ruído ficou acima do que era permitido, 65 decibéis, né? Medido na escala de compensação A. Então isso, o que isso nos mostra? Pela percepção do trabalhador, quase 50%, acha que não tem conforto acústico. Então, precisa ser verificado, né, esses ambientes de trabalho, aí considerando a interação com as áreas comuns do próprio campus, né? E sobre o conforto térmico, né? Então, a gente verifica que o campus, né? Então, o campus São Luís Monte Castelo, ele funciona nos 3 turnos. Então, a cidade São Luís é uma cidade que ela tem uma temperatura média de 32 graus, né? Então, assim, o conforto térmico, ele depende muito da questão da climatização, né? Das condições desse equipamento de climatização. Então, assim, um grande número, né, de trabalhadores avaliados consideraram, né, que não tem conforto térmico no seu ambiente, na sua sala, no seu posto de trabalho, o que é desfavorável, né, para que ele possa manter a sua boa o trabalho, né, sua boa produtividade, né, o conforto, né, e tudo que ele precisa, né, toda a sua capacidade ao longo da sua jornada de trabalho. Então, também uma outra questão importante, né, sobre que a gente precisa ver é a questão da organização do trabalho. Então, quanto à organização do trabalho, então, assim, uma coisa importante que foi verificado é que os trabalhadores apontaram é que não há, dentro das suas atividades de trabalho, não há pressão ou imposição de tempo para a realização da tarefa. Então, o servidor indica que ele tem possibilidade de gerenciar seu ritmo de trabalho, então, mais de 85% dos servidores indicaram isso, que ele pode controlar o seu modo operatório, a execução das suas atividades, né? Então, mais de 81% dos servidores diz que o conteúdo das tarefas e instrumento para a execução do trabalho, ele pode adaptar suas características e necessidades psicofisiológicas, então, o que é muito importante. Então, esses elementos que indicam flexibilidade, autonomia, eles são elementos que contribuem positivamente para o bem-estar desses servidores públicos. Então, isso que é muito favorável, né, para a saúde física, né, e também mental, cognitiva do trabalhador. Bom, então, assim, o que essa pesquisa ela nos apontou, né, que existem condições de trabalho desfavoráveis nessas áreas administrativas do campus São Luís Monte Castelo, então, que precisam ser corrigidas, né? Precisam ser melhoradas, precisam ser adaptadas, né? Então, assim, o trabalhador ele precisa ser ouvido, ele precisa participar mais, né, das decisões, para que ele possa, no seu ambiente de trabalho, ter conforto, ter segurança, isso favorecer a sua saúde, o seu bem-estar, né? Então, essa pesquisa, ela gerou um plano de ação ergonômica. E aqui eu vou apontar algumas coisas que foram consideradas, alguns requisitos, né, que foram apresentados para a gestão do campus, né, para a melhoria dessas condições, né. Então, assim, diretrizes projetuais. Então, é importante que
a gestão do Instituto Federal do Campus São Luís Monte Castelo, ele pense, né, no layout para alguns setores, né, e assim, e com relação às compras, né, os mobiliários, né, então assim, que haja, e quando sempre que for feitas as compras do mobiliário, que seja visto a compatibilidade com as necessidades, né, e realidades das atividades exercidas e individualmente também dos servidores, né, então, principalmente por meio da escuta desses servidores, né. Então, assim, é importante que haja, a gente verificou que esse estudo ele seja estendido para outros, né, outros setores, né, dentro do Campo São Luís Monte Castelo. E também uma outra questão importante que nós vimos, né, é que os trabalhadores, os servidores, também os terceirizados, né, eles precisam passar por orientações, né, e quanto à utilização dos seus mobiliários, porque verificamos que algumas situações, os mobiliários, eles até possuem dispositivos, né, de ajustes e os servidores não utilizam, muitas vezes por desconhecimento, né, assim como seus equipamentos não utilizam todas as características para melhor interação com seus equipamentos de trabalho por desconhecimento, né, e assim, e também as questões que são importantes para a segurança do trabalho e sua saúde, como, por exemplo, a pausa no trabalho, a pausa regular no trabalho, que são importantes para a prevenção da fadiga. Então, a gente acha que é importante que eles passem, né, por discussões e orientações também nesse contexto. Então, algumas referências que eu mostro, né, apresento algumas referências que foram utilizadas, né, nessa discussão, e agradeço pela atenção, e nesse momento, né, nessa mesa de discussão, eu vou passar para o meu colega, Fabiano Bernardes, que ele vai falar um pouco sobre também condições de trabalho, mas em outros setores, né, do Campo São Luís Monte Castelo. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Fabiano Bernardes, sou professor do Instituto Federal do Maranhão, né, graduado em Engenharia Mecânica, com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e mestrado em Engenharia de Materiais. E eu venho hoje falar um pouquinho para vocês sobre as condições de segurança no ambiente de trabalho de uma instituição de ensino, no caso, a instituição que eu leciono. E, pelo que a gente viu, conseguiu levantar, nós evidenciamos o que basicamente se retrata no dia a dia dos trabalhadores, né? Uma condição não muito favorável ao ambiente de trabalho e muito menos as condições de segurança voltadas para a área operacional. Primeiramente, esse trabalho teve um intuito educativo, mas depois a gente começou a observar que, detalhadamente, essa condição que se apresentou no nosso instituto também se apresenta no ambiente produtivo. Por quê? Porque nós somos formadores de mão de obra e quando essa mão de obra chega na área operacional, ele se depara com essa situação, que é a questão voltada para a segurança, que é o que as empresas hoje mais estimam. E aí veio a ideia, por que não aplicar essa cultura da segurança dentro da nossa instituição, que é uma quebra já de paradigma, né? Nós fomos formadores de mão de obra, mas em compensação nós mesmos não somos preocupados com isso. Então isso alavancou o início desse estudo, onde eu fiquei responsável por fazer, juntamente com os alunos, o levantamento do Departamento de Mecânica e Materiais do Instituto, que é um dos maiores departamentos que tem, né? Ele engloba basicamente 23 laboratórios diferentes e ao mesmo tempo interligados entre si, e para nossa surpresa, houveram muitas não conformidades, dos mais variados tipos, né? Então eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês o objetivo dessa discussão, desse levantamento, que foi avaliar as condições de saúde e segurança do Laboratório de Engenharia Mecânica e Materiais do Instituto Federal do Maranhão. Com isso, nós vamos reconhecer e identificar fato que ocorreu, as não conformidades relativo à infraestrutura, máquinas, equipamentos e também, principalmente, ao meio ambiente de trabalho, para que possa ser avaliado, né, colocado uma matriz de probabilidade e severidade de risco ocupacional, para que a gente possa identificar quais são os tipos de riscos e como tratar esses riscos para melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, não só no ambiente laboral, mas também fora do ambiente laboral, porque uma coisa está diretamente ligada à outra. E com esses elementos, a gente pretende fornecer subsídios para elaborar e implementar um programa de gerenciamento de riscos, chama-se de
PGR. Então, eu coloquei aqui uma breve introdução que baseia o nosso estudo, né, que o Souza diz o seguinte, que todo trabalho é entendido como atividade humana, seja ele intelectual ou manual, é por meio pelo qual o homem pode vir a conquistar melhores condições de vida e, com isso, desenvolvido o seu determinado local, onde a pessoa, na sua vida laboral, passa a maior parte do seu tempo na sua existência. E deve haver uma conscientização e a capacitação desses indivíduos para que possam reconhecer essas possibilidades de risco, que elas existem, elas são fatos, né, propiciando condições mínimas necessárias para que possam colaborar ativamente na condução do gerenciamento do ambiente em que elas estão inseridas. E aí, nós adotamos como metodologia para a coleta de dados, né, nós criamos um questionário eletrônico contendo 39 perguntas. Esse questionário foi de natureza aplicada e com uma abordagem basicamente qualitativa. Para quê? Para que nós possamos, com base nele, baseado nessas informações desses questionários, pudéssemos ser norteados para fazermos uma inspeção de segurança em loco, subsidiado, lógico, por checklists. Ao todo foram utilizados 19 checklists diferentes, distribuídos em 32 máquinas e equipamentos ao todo, ao longo desses 23 laboratórios, né? E isso, lógico, contando com a participação dos servidores e de funcionários terceirizados envolvidos em cada laboratório desse. Como metodologia, a gente adotou como critério de metodologia algumas etapas. A primeira delas foi a caracterização das atividades laborais, ou seja, entender qual era o papel de cada laboratório desse. Né? Haja vista, como eu já falei anteriormente, que são 23 laboratórios diferentes dentro de um mesmo departamento. Então, a gente precisava entender, primeiramente, como era o dia a dia deles, qual era o objetivo desses laboratórios, qual era a atividade e fim, para que a gente pudesse ter uma noção de elaborar esse trabalho. E aí, depois disso, uma vez concluída essa etapa, nós passamos para o levantamento e avaliação das condições de segurança propriamente dita desses laboratórios, lógico, observando sempre as normas regulamentadoras e as instruções normativas do Ministério do Trabalho e também do PAS. Para quem não sabe, o PAS é a Política de Atenção à Saúde e à Segurança dos Servidores Públicos. E com isso, nós, depois desse levantamento todo, dessa inspeção de segurança, juntamente com a análise da caracterização dos laboratórios, nós elaboramos um relatório técnico para que ele possa contribuir com ações efetivas e eficazes para uma equipe que vai elaborar o PGR final. Quem é essa equipe? Essa é a equipe que vai trabalhar no CIAS, do Instituto Federal. O que é o CIAS? É o Subsistema Integrado de Atenção em Saúde e Segurança do Servidor Público. Então, essas foram as etapas que nós conseguimos seguir uma a uma e, graças a Deus, a gente teve sucesso. Como análise desse resultado dessas inspeções, nós adotamos como base a matriz de risco, a matriz BS 8800, que é uma matriz bem sólida, bem estruturada, bem sistêmica, e ela leva em consideração, que é melhor de tudo, não só os fatores físicos, mas também os fatores comportamentais, que a gente sabe que esses fatores comportamentais, eles contribuem simplesmente com a maior parte dos riscos na qual esses trabalhadores estão expostos no dia a dia. Não só os trabalhadores que eu falo como técnicos, servidores e contratados, mas principalmente os professores e os alunos, quem é que efetivamente participam no dia a dia desses laboratórios. E essa matriz é uma matriz 5x5, né, onde a gente coloca em xeque, em análise, a severidade e o grau de probabilidade de acontecimento, e aí, de posse disso, no cruzamento desses dois fatores, a gente tem um nível de risco que vai desde o trivial até o intolerável. Como resultado dessa análise desses 23 laboratórios, 7 laboratórios apresentavam riscos intoleráveis, ou seja, a atividade não poderia nem sequer ser iniciada sem antes ter sido eliminada as condições de riscos apontadas. Que condições de riscos apontadas foram essas para esses laboratórios, para esses 7 laboratórios que foram considerados pela matriz como intoleráveis? Esmagamento de mãos e dedos,
exposição a agentes químicos, exposição a temperaturas extremas e exposição à radiação não ionizante, além do armazenamento inadequado de materiais e ferramentas. E produtos também. Desses 23, 4 laboratórios apresentaram riscos substanciais, onde os principais riscos apontados foi a exposição a agentes químicos, queimaduras e movimentos repetitivos, que causam doenças ocupacionais. E, por último, e não menos importante, 5 dos 23 laboratórios apresentaram riscos moderados, que vai desde corte, os seus principais riscos de corte, posturas inadequadas, riscos com choque elétrico e queimadura, exposição à radiação ionizante e lesões ocasionadas por contato direto com máquinas e equipamentos. Então, além deles, ficou mais pulverizado mais 2 tipos de riscos, são os triviais e os toleráveis, que esses não requerem nenhum tipo de ação adicional. Por que a gente decidiu colocar esses 3 aqui em exposição? Porque esses 3, principalmente os intoleráveis, eles precisam e requerem e necessitam de ações imediatas para que o trabalho, a atividade possa ser considerada como segura. O que eu falo como atividade segura? Uma atividade livre ou isenta ou controlável de riscos de acidentes, não só para os servidores e contratados que estão envolvidos na atividade, como também, principalmente, para os professores e para os alunos que estão ali diretamente ligados a essas atividades. Por que a nossa preocupação disso? Como eu já falei, a instituição de ensino, ela é uma instituição de ensino profissionalizante. Então, esta cultura deste profissional que nós vamos lançar no mercado, ela já tem que partir de dentro da própria instituição. E no nosso caso, no caso que foi evidenciado através das inspeções, esta cultura ela não é considerada como uma parte integrante do sistema de ensino-aprendizado. Ela é colocada como uma parte, como uma disciplina isolada, por exemplo, mas não é colocada em prática. Então, nesse caso, o PGR vem contribuir não só para minimizar, neutralizar ou até mesmo eliminar esses riscos, mas também para promover uma cultura voltada para a saúde e segurança de todos aqueles envolvidos nesses laboratórios. E aí, como conclusão, nós evidenciamos que as condições do ambiente de trabalho realmente apresentam não conformidades e não conformidades graves, intoleráveis, em vários quesitos, colocando em ameaça a saúde e a segurança de todos esses servidores, não só os discentes, como também os prestadores de serviços. E a elaboração do PGR, do Programa de Gerenciamento de Risco, tem como premissa contribuir para esse aprimoramento dessas condições de trabalho, assim como a organização do ambiente laboral, proporcionando uma melhor qualidade de vida para todos esses trabalhadores e para os envolvidos também. Eu agradeço, eu fico aqui à disposição, agradeço a todos pela oportunidade e qualquer coisa vocês podem deixar os seus comentários abaixo. Então, boa noite, me chamo Paula Beatriz Silva Moreira. Então, dando continuidade à fala dos colegas, falando sobre condições de segurança nos ambientes de trabalho de uma instituição de ensino profissionalizante. Então, os objetivos da nossa discussão são abordar a segurança, a saúde e segurança do trabalho no contexto dos servidores públicos federais, demonstrar através de estudo de caso as condições de trabalho nos laboratórios de ciências em uma instituição de ensino profissionalizante e, por fim, apresentar possíveis medidas preventivas e corretivas com o objetivo de minimizar os riscos ocupacionais identificados. Então, existe um estreito relacionamento entre o trabalho e a saúde. Então, o trabalho, ele é um meio de realização profissional do trabalhador. Então, ele tem que ter no seu ambiente saúde e segurança, ele tem que trabalhar em um ambiente saudável, que dê qualidade de vida a esse colaborador. Então, na administração pública federal, a gente não vê muito isso. Então, mesmo que é necessário fazer uso das normas regulamentadoras, mesmo que seja necessário fazer uso das normas regulamentadoras, para os servidores públicos federais, isso não é tão forte quanto para o regime seletista. Então, lá em 2009, surgiu a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor Público Federal, que é o PAS, e também a criação do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor, que é o SIAS, que vem justamente fechar essa lacuna entre a saúde e segurança do trabalho e o servidor público federal. Então,
No âmbito do Instituto Federal do Maranhão, nós temos os laboratórios de ciências. Esses laboratórios de ciência envolvem os laboratórios de química, física e biologia, e eles desempenham um papel fundamental em diversas áreas, no aspecto do ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, dentro desses ambientes, surgiu a problemática: como está o gerenciamento de risco ocupacional nesses laboratórios da área de Química, Física e Biologia do Instituto Federal, campus São Luís, Monte Castelo. Então, o objetivo principal desta pesquisa é contribuir para a elaboração do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, para esses laboratórios, ou seja, caracterizar as atividades laborais e realizar um levantamento das condições de segurança existentes para esses colaboradores dessa instituição. Então, como metodologia, a pesquisa ela caracteriza-se como de natureza aplicada, adotando uma abordagem qualitativa descritiva. Então, foi feito um levantamento dos laboratórios de ciências, das áreas de Química, Física e Biologia, e também da quantidade de técnicos em laboratório. Então, o nosso colaborador principal da pesquisa, né, o nosso servidor público principal estudado na pesquisa, são os técnicos em laboratório, ou seja, são aqueles que trabalham diretamente expostos aos riscos ocupacionais que envolvem os laboratórios de ciências. Então, no levantamento, nós obtivemos que são 10 laboratórios de química, sendo 3 técnicos em laboratório para a área de química, 4 laboratórios de física com um técnico em laboratório, um laboratório de biologia e um técnico em laboratório para o laboratório de biologia. E 2 almoxarifados que atendem esses outros laboratórios, então eles têm ali os seus riscos ocupacionais comuns. Então, a metodologia utilizada primeiro foi o reconhecimento. Então, foi aplicado um questionário pelo Google Forms enviados para os técnicos em laboratório, com 37 perguntas, com o objetivo de fazer esse levantamento, tanto sociodemográfico quanto do reconhecimento dos riscos ocupacionais destes colaboradores, ou seja, desses servidores. E também foi feita uma inspeção no local de trabalho, ou seja, foram feitas visitas técnicas pelas nossas alunas, né, bolsistas do projeto, então elas fizeram essas visitas técnicas com fotografias, e então conseguiram visualizar em loco, com a ajuda dos próprios técnicos em laboratório, os riscos ocupacionais existentes, as medidas de controle já existentes no local e também as medidas de controle que poderiam ser implementadas nesse caso. Bom, a avaliação, ela também foi feita, conforme o Fabiano comentou anteriormente, utilizando os princípios da matriz de risco DS 8800, delineado pela OSA 18001. Então, essa matriz, ela vem avaliar de forma qualitativa os riscos ocupacionais, considerando 2 variáveis, que é a probabilidade e a severidade. Com isso, nós conseguimos categorizar o risco entre trivial, tolerável, moderado, substancial e intolerável. Então, dessa forma qualitativa, nós conseguimos ali focar nos riscos que são considerados mais severos, né, com os riscos maiores, e nós vamos conseguir aplicar as nossas medidas de controle. Nessa avaliação, é importante ressaltar que os técnicos em laboratório participaram da elaboração dessa ferramenta, o que é super importante quando se fala de uma ferramenta qualitativa, porque tem um olhar do servidor, ou seja, do colaborador, que está diretamente exposto aos riscos e que trabalha diariamente naquela atividade. O que torna essa ferramenta bem mais confiável. Então, como controle, a partir dos resultados obtidos, foi elaborado um plano de ação focado na mitigação ou minimização desses riscos. Então, esse plano, ele vai priorizar a mitigação de riscos que demandam atenção especial, como aqueles classificados em intolerável, substancial e moderado. Então, o plano de ação, ele focou
nos riscos intoleráveis, substanciais e moderados, que são aqueles que precisam de atenção especial, ou seja, precisam que sejam aplicadas medidas de controle. Ressalto aqui também que não foi considerado, ou seja, não foi avaliado nenhum risco como intolerável. Então, isso é um ponto positivo para a instituição, né? Uma vez que o risco intolerável, a atividade não deve acontecer, né? Quando o risco é avaliado como intolerável. Então, isso também já é um ponto positivo aqui para a instituição. Então, como resultado aqui dos questionários, nós tivemos alguns resultados que eu posso trazer aqui para vocês como mais interessantes. Então, aqui na figura 3, a gente pode ver que 100% dos técnicos em laboratório entrevistados que responderam à pesquisa disseram que não recebem treinamento de saúde e segurança do trabalho de forma periódica. Então, esse é um dado preocupante, uma vez que esses colaboradores trabalham em ambientes que, posteriormente, com uma avaliação quantitativa, nós poderíamos até identificar como insalubre, uma insalubridade. Então, esse tipo de dado é bem preocupante, uma vez também que nesses ambientes eu tenho circulação de professores, eu tenho circulação de alunos, e esses profissionais, eles vêm para conseguir, né, levar todas essas atividades, manusear os equipamentos. Então, eles é que vão orientar essas pessoas para manuseio de equipamentos, na elaboração de experimentos. Então, eles têm que ter total conhecimento das ferramentas de segurança para isso, tá? E na figura 4, nós vimos que 66,7% dos colaboradores, ou seja, dos técnicos em laboratório, não identificam medidas preventivas no ambiente de trabalho. Esse aqui é um dado interessante, uma vez que nas visitas em loco foi observada medidas de controle, por exemplo, a capela foi uma medida de controle observada nos ambientes de trabalho em loco, no entanto, os técnicos em laboratório não conseguiram identificar isso como uma medida de controle. Então, isso se deve ao fato justamente da falta de treinamento desses colaboradores, ou seja, eles não conseguem identificar, por exemplo, uma medida de controle no seu ambiente de trabalho, tá? Na figura 5, a gente perguntou também, né, quando já se fala de ergonomia, sobre condições de conforto nos ambientes de trabalho, sobre a existência de assentos de ajuste regulável nos ambientes de trabalho desses técnicos em laboratório. Então, 66,7% disseram não haver assentos de ajuste regulável. Então, esses postos de trabalho, eles expõem esses colaboradores a riscos ergonômicos no que se refere ali à má postura. Na figura 6, a gente já perguntou sobre a autonomia para realizar mudanças no modo em que executa suas atividades de trabalho. Então, esses colaboradores, eles têm autonomia para realizar mudanças no ambiente de trabalho. E isso também é um ponto positivo para a instituição. Isso também foi visto nas outras pesquisas, como os colegas falaram, então isso pode ser considerado uma vantagem aí para o servidor público, que ele tem essa autonomia para fazer essas adaptações, essas mudanças na execução das suas atividades, de acordo com suas características psicofisiológicas. Aqui, na figura 7, nós fizemos um levantamento dos riscos avaliados como substanciais. Como foram muitos riscos, a gente focou aqui para mostrar nessa apresentação os riscos substanciais que foram avaliados nos laboratórios de ciências. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, produtos químicos, gases e vapores, substâncias químicas, choque elétrico, poeira, ruído, exposição a micro-organismos, calor, incêndio e explosão. E aqui na figura 8, nós conseguimos ver o quantitativo de riscos avaliados como substanciais dos laboratórios de ciências. Então, a gente tem aqui um quantitativo, o maior quantitativo, ou seja, quantas vezes esses riscos aparecem, são citados como substanciais nos laboratórios de ciências. Então, a gente ali tem como campeão ali as substâncias químicas.
que aparecem 12 vezes como riscos substanciais nos laboratórios de ciência, seguido pelos produtos químicos. Então, esses dois riscos, eles podem ser explicados pela quantidade de laboratórios químicos que existem dentro do Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís, Monte Castelo. Como eu falei, são 10 laboratórios de química. Então, esse risco, ele é substancial e ele aparece num número maior de vezes. Então, ele é aquele risco que deve ser observado com mais seriedade. Então, concluindo, recomenda-se que o Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís Monte Castelo, implemente os procedimentos para monitoramento periódico dos processos produtivos, assegurando a efetiva aplicação e respeito às normas de segurança. Então, a coordenação de medidas mitigadoras deve englobar a elaboração do programa de gerenciamento de risco e a atuação efetiva do PAS e do CIAS. Então, essa pesquisa, ela tem como produto final, como as outras dos colegas, a elaboração do programa de gerenciamento de riscos dos laboratórios de ciências. Então, esse programa de gerenciamento de riscos, ele vai ser entregue à gestão e ele vem ali a nortear as ações dos CIAs que vão poder aplicar aquele plano de ação que eu comentei anteriormente de forma mais efetiva, se embasando em um documento técnico de saúde e segurança do trabalho. Então, essa foi a minha fala. Agradeço a atenção de todos. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem deixar no comentário. Obrigada. Essas são as minhas referências. E agradeço a atenção. Nós agradecemos a participação de todos, né, a oportunidade de trazer um pouco da nossa experiência, né, das pesquisas realizadas no Campus São Luís Monte Castelo, né, sempre com a finalidade, como objetivo, né, da valorização da saúde dos servidores públicos. Né? Então, não só dos servidores, nós estamos falando aqui, foco mais também, né, não menos importante, dos discentes. Porque lá a característica da instituição é essa, é voltada para o ensino, para a pesquisa, para a extensão. Então, é nesse contexto que está se formando os novos profissionais, né, nas diferentes áreas. Né? Então, considerando que nós temos lá alunos do ensino médio profissionalizante, nós temos alunos da graduação, alunos de pós-graduação. Então, nos diferentes níveis, nós temos formação. Então, dar formação para esses alunos, considerando a importância de sempre estar compatibilizando o trabalho, a produção com a saúde, isso é fundamental. Então, essa é a perspectiva de nós, né, também desenvolvermos as pesquisas, né, dentro da instituição do Campus São Luís Monte Castelo. Então, é uma grande oportunidade e, assim, diante desse contexto, dessa realidade que nós vimos, né, assim, dessas adversidades nas condições de trabalho, então, nós consideramos assim, e vamos continuar desenvolvendo pesquisas dentro desse contexto. Agora nós vamos desenvolver pesquisa para ampliar, né, para outros laboratórios, considerando que nós temos departamentos acadêmicos das áreas de engenharia, e agora nós faremos as pesquisas nesse laboratório das áreas de engenharia, do Campus São Luís Monte Castelo. Então, foi um grande prazer poder participar desse seminário, né, voltado para a valorização da saúde, da segurança, do meio ambiente. Obrigada pela oportunidade.